Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alex Alves aqui, falando de carreira em pauta mais uma vez. E hoje eu vou trazer uma pessoa muito querida e muito especial para mim, porque foi minha aluna no colégio, para vocês terem noção, já que a gente está falando de carreira, como que eu tenho acompanhado ela, depois ela vai deixar as redes sociais dela aqui para você acompanhar também. Andressa Brito, a Andressa Brito, ela hoje ela é já graduada, né, graduada em marketing, ela é coordenadora de marketing, ela é graduada em comunicação e multimeios aqui pela UEM, em 2024. Olha só como o tempo passa, eu dei aula para ela, gente, ou seja, a idade vai chegando, a idade vai chegando. Ela é especialista em jornalismo musical, também pela PUC, muito bacana. Ela possui uma vasta experiência em relações públicas também, olha que legal. E também é trade em marketing, e ela tem atuado também com setores de beleza, moda e arquitetura de alto padrão. Atualmente, ela lidera o marketing do grupo Oca, é assim que fala, eu espero, e colabora também no portal, Música Pavê. Música pra ver. Acho que é isso também. André, seja bem-vinda. Alex, que prazer estar aqui com você. Realmente, 10 anos depois que a gente se conheceu, 10 anos. faz um tempinho aí, você plantou a sementinha e agora Que vamos bater um papo de que tudo que aconteceu pra gente olha, chegar até aqui. é tão bacana falar com a Andressa, gente, porque, a gente antes de começar aqui, a gente estava lembrando de algumas histórias dentro da sala de aula. Sim. Tem uma história que eu não vou poder deixar Essa aí é só para os amigos, essa é só no Close eu Friends. não vou poder deixar de contar, não, eu vou contar para todo mundo aqui. Já que a gente vai passar para aproximadamente 110.000 alunos que o UniCV tem, Queridos alunos, muito prazer, eu viu? lembro que um dia eu estava dando aula para elas de literatura, né, e a sala conversando, tal, uma converseira, e de repente eu falei: "Pessoal, eu preciso de silêncio, eu não vou lembrar o que eu estava explicando, tá". E de repente eu voltei para a lousa, né, escrevendo, eu falava assim: "Eu tô ouvindo uma voz", e é a voz da Brito, Sim. e pegou. E era. E a gente fez até música com isso. Ao invés de eu falar: "Sinto muito, professor, olha, me perdoe", não, eu fiz uma paródia e a gente ficava cantando essa música o dia Eu inteiro. tô ouvindo uma voz, e a voz da Era a Rafaela lendo, a Rafaela inclusive faz parte agora do Copegem, da Ciência lá também na trajetória dela, a Rafaela filha da Cris, e ela estava lendo um texto e eu interrompi ela com a minha voz de Brito. foi mesmo. E hoje tá aqui. E ela falou uma coisa, é verdade, hoje eu escolhi ouvir a voz da Brito. É Contar um verdade. pouquinho da tua carreira. Olha, Andressa, para a gente começar, conta um pouquinho aí da tua formação, da tua trajetória, como que foi você chegar até onde você chegou hoje. Sim, olha, eu digo que eu entrei na comunicação não foi uma escolha, a comunicação me escolheu desde sempre. Acho que eu, quando saí da barriga da minha mãe, ao invés de chorar, eu já falei: "Boa noite, tudo bem, gente? Vamos falar hoje sobre isso". Porque a comunicação sempre fez parte da minha vida, na igreja, no coral, eu fiz teatro quando criança, então tudo isso foi evoluindo ao longo do tempo. E aí, tanto no colégio, eu fui oradora da turma em todas as formaturas, foi uma coisa que foi evoluindo, porque eu gostava muito de ler, gostava muito de me comunicar. Então, e essa sementinha foi plantada, né. E aí na faculdade, eu escolhi comunicação e multimeios, eu lembro que eu estava no colégio, né, no Axia, e aí levaram a gente até a mostra de profissões, e eu conheci o curso, porque a princípio eu queria cursar jornalismo. Eu queria ser bem William Bonner mesmo, de bancada. Só que chegou um momento que eu falei assim, Boa noite. eu boa noite, mas eu gostava tanto de fazer graça, de tirar sarro, eu falei assim: "Acho que não vai rolar muito ser tão serinha". E aí, quando eu conheci o curso na mostra de profissões, eu vi que era um curso muito dinâmico, um curso que trazia aí um pouquinho de cada coisa, relações públicas, cinema, fotografia, jornalismo. Falei: "Olha, é pra lá que eu vou". E aí no curso eu acabei evoluindo várias coisas, eu participei tanto da empresa júnior, para um lado mais do associativismo, desse lado coletivo, eu trabalhei na Atlética como diretora de eventos, então eu fazia os rolês acontecerem. Eu trabalhei na UEM-TV como repórter, então foi um pouquinho de cada coisa, eu fui pegando as oportunidades para transformar a minha carreira profissional como ela tá até hoje, né. Mas a comunicação faz parte da minha vida desde sempre, eu não me imagino trabalhando com outra coisa. E eu lembro de você muito comunicativa sempre, né, e muita leitura, né, você gosta muito de ler, gosta muito Muito. muito de pesquisar, eu acho que isso ajuda muito na comunicação, né.
Eu acho que o E diferencial exato, o diferencial do profissional da comunicação é o repertório. E seja muita gente pensa, né: "Eu vou ficar lendo só livros sobre comunicação?". Muito pelo contrário, séries diversas, exposições, música, filmes, tudo isso vai fazer com que você tenha essa bagagem diferenciada para produzir conteúdo. e não só produzir conteúdo, mas também de se posicionar também, né, Exato. em política, em opiniões diversas. É, eu lembro que quando na aula de redação eu aprendi sobre resposta argumentativa, eu falei: "Eu tenho que usar isso pra alguma coisa". Não é? E aí, o lado do direito até passou um pouquinho, assim, eu assistia Suits, assistia How to Get Away, eu queria ser Annalise Keating. Mas eu falei assim: "Ai, talvez eu não queira lidar com isso". Mas eu gostava desse lado de argumentar, argumentava com os professores, Muito. dava uma notinha errada pra mim, pra ver que eu ia lá bem igual uma xícara com a mão na cintura pra reclamar. Uma xícara. É. É verdade. Aí mesmo a gente explicando, falava: "Ele não me deu terra". "É isso aqui, eu vim de Itambé, eu sei que eu tô maluco". É, Então, exato. De Itambé. e também Um beijo para os também. grande também. É, isso aí. Um abraço a todos. Você já atuou também, além de diversos setores, você atuou também no ramo da beleza, né. Sim. Fala aí um pouquinho pra gente sobre como que foi trabalhar, ou se você ainda trabalha nisso, como que é? Atualmente eu não trabalho com isso, mas é um mercado que me pegou demais, assim, eu sempre gostei muito, eu gostava de ver tutorial no YouTube, Oi Meninas Tudo Bom mesmo, pensa 2013, 2014, as primeiras influenciadoras eram as que se conectavam bem raiz, assim, com o seu público, a gente se sentia como uma verdadeira comunidade. E aí eu sempre gostei de me maquiar, de produto de beleza, produto de cabelo, tinha essa sementinha também. E aí com o tempo eu foi uma oportunidade que chegou até mim, na verdade, né, eu estava na faculdade ainda, estava no terceiro ano, e aí um grupo com 2 marcas de cosméticos encontraram meu perfil no LinkedIn. E aí eu achava até no momento, meus amigos da faculdade diziam: "Ah, a gente não fez nada ainda o suficiente pra gente trabalhar num lugar legal". Só que eu já tinha participado, como eu falei, né, da empresa júnior, da Atlética, eu já tinha trabalhado com comunicação política, projetos pequenos como estagiária, comunicação e cultura na UEM, e aí coloquei tudo que eu tinha feito lá e uma empresa de beleza me encontrou. Quando eles me encontraram, eu entrei como assessora de comunicação, e aí tinha tido um lançamento recente da marca, e eu precisei pulverizar aquele lançamento para o máximo de pessoas possível, né. Nunca tinha feito isso, mas falei: "Olha, eu conheço, tem umas pessoas que eu admiro, eu vou tentar chegar até elas". E aí a minha trajetória na beleza foi engraçada porque foi até um pouco inocente. Foi na pandemia, foi em 2020, essa minha primeira experiência, e eu não tinha conhecimento de marketing de influência, na verdade o mercado dos influenciadores se transformou muito, né, na pandemia. Eu mandava mensagem para as influencers como se, assim, elas fossem topar na hora o que eu fosse propor. Então: "Olha, eu tenho esse produto aqui, ele é maravilhoso, ele tem esse benefício, e eu gostaria que você fizesse um vídeo contando a sua experiência". Elas poderiam cobrar diversos valores, só que eu criei uma conexão tão grande com elas que muitas delas ficavam: "Cara, é legal essa marca, esse produto, eu vou postar, eu vou ajudar essa menina aí". E postavam e publicavam a opinião delas, tudo mais, os feedbacks. E aí a gente foi criando uma conexão muito legal. Dentro da beleza e depois dos influenciadores, eu peguei muitas frentes. Foi a empresa que eu trabalhei por mais tempo, foram 3 anos lá dentro. Eu entrei como assessora e saí como coordenadora de trade marketing. Então eu vi toda uma evolução dessa comunicação, passando pelas influencers, depois a comunicação médica para as dermatologistas, que é um público super específico. Então não é só: "Ai, esse creme é legal, deixa minha pele bonita". Não, mas É um puxa. estudo técnico, tem todo o lado do laboratório e tudo mais. Eu tinha que estudar bastante para poder falar com elas. Depois teve o lado do jornalismo também, então eu tinha um grupo de 150 jornalistas dos mais diversos veículos do Brasil. Eu lembro a primeira vez que eu fui pra São Paulo, e eu fui pra São Paulo trabalhar, que foi em 2022, eu almocei com a editora de beleza da Vogue. E era uma coisa assim, que no primeiro ano que eu estava nessa empresa, eu plantei muito. Eu chegava: "Olha, tudo bem, eu tô nessa marca aqui, a marca tem esse trabalho, eu precisava um release", e muitas nem ligavam, assim, falava: "Ah, que marca é essa? Que pessoa é essa?". E depois eu pedi uma oportunidade pra chegar e mostrar meu trabalho pessoalmente, né, eu com os fundadores da marca, a gente ia até lá, e eu fazia esse trabalho, eles contratavam assessoria antes. E depois chegou aquela menina, nariz em pé, de 19 anos falando: "Posso fazer isso aqui? Me dá uma chance?". E super rolou, assim, foi uma área que eu cresci e aprendi muito com as influencers, as médicas, as jornalistas, e depois na área de trade, cuidando de loja, né, então quando eu saí de lá eu coordenava 27 pessoas, desde a equipe de treinamento até a parte de loja física, nós éramos fábrica, daí a gente revendia em outras lojas, como Sephora, os grandes players de beleza do Brasil e do mundo. E aí era um trabalho muito desafiador, mas eu gostava da área, eu estava preparada para aquilo, e eu me conectei muito com o que eu fazia, então isso fez toda a diferença. Tem uma palavra que você usou aí, "eu estava preparada". Eu acho que essa atribuição do estar preparado vem muito
do que você estuda e que você faz enquanto você está na faculdade. Com toda certeza. Sobretudo no que você acabou de falar, que você já era desde a época da faculdade, você já era envolvido em muitos projetos. Sim, bastante. Esse lado muita gente, né, a carreira da comunicação às vezes é um pouco glamurosa, dependendo de quem você trabalha, do projeto que você está envolvido. E muita gente fala assim: "Ah, é sorte, né. Ai, como que essa empresa chegou até você?". Mas não, né, a sorte é uma oportunidade, mas envolvida com a preparação. Porque pode bater a oportunidade de alguém que não tá pronto, Exa e aí não vai rolar nada, né. Então eu estava sempre não posso dizer que eu estava pronta pra tudo, eu estava pronta para o que pra a porta abriu, eu estava ali, sabe. Saber como buscar. Você tem que saber se vender. É. Seja para um professor, até uma coisa engraçada, né, porque eu tô aqui, mas também não é por acaso, porque a gente se conheceu há 10 anos atrás. Então, às vezes, pensa: "Ai, um professor não vai me oferecer nada, só vai me dar o conteúdo. Ah, esse é colega de classe aqui não vai me oferecer nada, só vai ser meu amiguinho aqui". A gente não sabe o amanhã. Hoje eu tô te colocando aqui para 110.000 alunos Cento do e dez CVC. mil. Olha o tamanho que o ICV tá agora, gigantesco. E é isso, são as conexões que você cria e essa preparação somada à oportunidade que você recebe. É, muito legal. Olha, ouvindo você falar aqui, eu estava viajando aqui no que você falou, porque quais são os grandes desafios que você encontra? Porque do jeito que você fala, parece que você não teve muito desafio. Desculpa, tá? Não estou desmerecendo dessa, Sim. mas é que você fala de um jeito assim, de uma posse tão legal do que você faz, do jeito que você faz, de uma paixão, que parece assim que foi tudo muito natural para você. Mas dessas áreas que você trabalhou, tanto da beleza, da moda, da arquitetura, principalmente da arquitetura de alto padrão, quais os desafios que você ainda encontra na comunicação? O que que você vê, assim, que, ó, aqui ainda é um desafio? Não só teu, mas um desafio da No área, do mercado, sim. mercado. Olha, falar de desafio é bem quem vê close não vê corre, né, porque a gente posta bem bonitinho ali no LinkedIn: "Olha, trabalhei com esse projeto, É. tudo lindo". Não, ninguém imagina a madrugada que você passou preparando e tudo mais. É um desafio comum entre as 3 áreas, é muito você lidar com frentes muito diferentes. Então você lida com o fornecedor, com o consumidor final, no caso tem os intermediários, né, na beleza eu lidava com as dermatologistas, na arquitetura eu lido com os arquitetos, né, trabalhando com mobiliário. Então tem essa comunicação, você vai ter uma mensagem para passar para públicos diferentes. E aí você tem que ter uma mensagem clara para cada um desses públicos, sendo o mais transparente possível, mas também mantendo ali a visão da empresa, os valores, toda a cultura. Tem um desafio muito grande também, tem desafios tanto de gestão quanto específicos de cada mercado, né. Como líder, eu já fui líder nesses 3 segmentos, é um desafio você manter a cultura viva com os colaboradores, é você engajar todo mundo, mas ainda assim cobrar, ter as métricas. Sobretudo cobrar no dias de hoje, né. Com A certeza. cobrança de hoje é um pouco meio que diferente, você tem que ir meio que cobrando, meio que tentando dizer assim: "Não, mas é porque é importante Sim, aqui". com certeza. É que tem um perfil muita gente, assim, vários, líderes que já passaram pela minha carreira, dizem assim: "Não fala a sua idade para as pessoas, porque às vezes eles não vão te respeitar". Olha só. Ouvindo outros programas, outros episódios aqui, eu percebi que outras pessoas também mencionaram esse desafio, não de não ser respeitado, mas de assumir a liderança muito cedo, né. O meu primeiro Ah, papel como líder foi aos 22 anos. Então eu estava coordenando pessoas de 40 anos, 45 anos, e não era um problema pra mim, mas pra algumas pessoas isso já foi. Tipo: "O que que essa menina tá falando pra mim?", sabe. Mas eu estava ali: "Olá, tudo bem?". Eu tenho ali a bagagem necessária pra poder conduzir esse assunto. ou vamos construir juntos. Exatamente. Principalmente, assim, tá uma equipe consolidada e chega um líder novo. Como vai essa equipe vai receber esse novo líder? Sendo alguém jovem, sendo alguém dinâmico. Tem essa questão também da liderança, da personalidade. Você pode ser uma pessoa brincalhona, comunicativa, mas na hora de trabalhar, é trabalho. E aí tem algumas pessoas também que confundem esse limiar, nessa linha tênue. "Ah, ela é tão querida, ela não vai me cobrar". É trabalho, então, sou querida aqui da porta pra fora, aqui no intervalo, no nosso momento ali de descontração. No trabalho é outra coisa. Isso também é um desafio. Mas falando dos setores, tem essa questão dos desafios do mercado, né, falando de beleza, é um mercado muito acelerado. O Brasil é o terceiro maior mercado de beleza consumidor de beleza no mundo. Olha isso. Então a gente tem todo esse lado de pesquisa, inovação, tendência, olhar muito para os mercados de fora, o mercado asiático tem muita coisa diferente. Então você trazer isso para o Brasil com velocidade, é você trazer isso para o Brasil com inteligência, mas também pensando em preço, pensando, até na criatividade de, comunicar aquele produto. A gente tem aqui a coordenadora de biomedicina, e a área de biomedicina está crescendo muito por causa das aplicações, das possibilidades aí da área estética também, né. Com certeza. E ela fala que os asiáticos eles se destacam muito, mas você tem que quase que se adaptar aqui dentro do Brasil, como vender, né, esse tipo de produto. Exatamente. O Muito Brasil é muito específico a maneira de vender o produto aqui, né.
E o engraçado é que, assim, eu tenho carreira em comunicação, só que você vai trabalhar em outro mercado, você tem que entrar super naquele mercado, você tem que pular de cabeça naquilo. Então, olha, eu trabalho com beleza, eu tô muito focada nesse mercado, eu trabalho com arquitetura, eu tô muito focada nesse mercado. Na arquitetura, principalmente do alto padrão, o desafio também é você conseguir comunicar aquele produto que tem um valor elevado, de uma maneira que o público queira conhecer, principalmente a gente fala muito de design assinado, design brasileiro, arte, cultura. Você quer que as pessoas se conectem com aquele assunto, apesar de às vezes não poderem consumir. A gente não quer excluir ninguém, mas a gente quer que eles tenham informação de arte. É verdade, isso que você está falando. Tem muitos produtos que a gente assiste, você vê, você até quase que coloca no carrinho ali. Coloca Não é qualquer pra você, é assim, mas mesmo assim ele é vendável, né? sim, com Nem que certeza. seja no sonho, né? Exato. E falando do público de alto padrão, é um público muito criterioso, Sim. você vai entrar na casa das pessoas, então você tem uma missão de oferecer conforto, design, bem-estar, atender, ter toda essa experiência, essa jornada do consumidor feita com excelência, então o marketing é essencial para Confi transmitir Você tudo isso. colocando uma outra pessoa dentro da tua casa. Não, é toda uma chancela, né, que você tem que ter, porque você vai colocar o mobiliário numa casa, não é assim, todo dia que você compra uma casa e faz todo o mobiliário dela. Então é uma confiança muito grande, a gente tem que transmitir tudo isso para o cliente, né. Quando a gente lida com o cliente, a gente lida com muita expectativa, muitas vezes com o sonho daquela pessoa: "Olha, a primeira vez que eu construo uma casa do zero, é a casa da minha mãe, é o meu sonho". Então é uma coisa muito delicada, até a nossa maneira, falando de marketing, de fotografar aquilo para transmitir nas redes sociais, de contar a história do cliente. A gente tem um quadro chamado Casas que Contam Histórias, então a gente conta a história do cliente, enfim, são muitos detalhes, né, dentro Então, vocês disso. atendem muita gente famosa, né? Muita Você gente pode falar. famosa. Posso falar sim? A gente pode fazer uma parceria com você, fazer a tua casa, casa do Barbieri, a casa dos 110.000 alunos. Mas sim, eu já Traz pra Barbieri. ele vai adorar. Fala: "Barbieri, faz o pix ali". Ei, Barbieri, será que você não tá querendo refazer aí alguma coisa na tua casa? A gente atende imobiliário corporativo também, a mesas de trabalho. Mas sim, eu já tive a oportunidade de dirigir campanhas com o Bruno Galhaço, a casa da Anitta, a gente fez também uma parte da casa nova dela, que tá muito especial, todo mundo tá falando sobre isso. A Fernanda Gentil também já consumiu com a gente, enfim, tem várias pessoas bem, conhecidas, né, nacionalmente e mundialmente, Na que hora que que tem imobiliário nosso. depois da edição desse podcast aqui, eu vou pedir pro João ele ir pra Thaís, que é a nossa jornalista aqui, me mandar o link urgente que eu vou mandar pra um monte de gente, amigos nossos, pra falar assim: "Ó, vocês lembram da Andressa? Que Olha quem ela tá atendendo". tem bem aquele meme, né, da professora: "Olha aquela professora de geografia lá que me deu zero, ela vai ver onde eu cheguei". Aí não chegou em lugar nenhum, né, dá aquele medo. Mas não, "Professora, tudo bem?" "Sim". "Ah, graças a Deus". chegou. Vai ser uma honra passar. Que legal. E, bom, além dessas pessoas famosas que você falou, você também tem, uma especialização em jornalismo, né, isso foi fundamental, acho que a Andressa, pessoal, você que está acompanhando, ela sempre foi uma desse jeito aqui, ó, uma excelente comunicadora, né. Você fez ali também uma especialização em jornalismo musical, Sim. e a sua formação acadêmica tem contribuído bastante para essa visão inovadora. Como que ela contribui, Andressa? Olha, eu já vim do multimeios, né, então eu já trabalho com omnicanalidade há muito tempo, já trabalho com multidisciplinaridade há muito tempo. E aí eu acho que essa relação da comunicação com o jornalismo musical é justamente de você conseguir transmitir essa mensagem em meios diferentes, porque, por exemplo, um lançamento musical, você vai lançar em diferentes plataformas, para diferentes públicos, vai ter desde um anúncio outdoor para um público X que vai no metrô, até um patrocinado no Instagram para um público segmentado, até um teaser no YouTube para outro público, enfim, o Spotify, as outras plataformas. Tem essa questão de você lidar com diferentes plataformas, mas eu acho que a grande conexão entre a minha formação e a área do jornalismo musical é essa construção do storytelling. Você ter uma história firme, um posicionamento interessante para contar. Porque um lançamento musical é você tem que contar uma história. Agora não é uma coisa aleatória. "Ai, fiz uma música e é isso aí". Você conta, tem os filminhos, você conta uma história, tem todo um por E trás. muito rápido. Muito rápido, o público tá assim, ó: "Que história é essa? Que é isso que você tá falando? Que é isso que você tá lançando, né?". E a música é muito, ela lida com emoções, né, a música é catártica, então você tem que pegar a pessoa ali de primeira, você tem que, despertar alguma coisa nela. E a comunicação contribui muito isso, a despertar sensações, a contar histórias com esse aprofundamento, desde esse lado jornalístico da construção de roteiros, por exemplo. Então tem uma conexão muito grande. E é um desafio muito grande, né, porque se você pensar bem hoje você está com o celular aqui, e principalmente
no Reels ali, né. Você fica aqui assim, ó, o tempo todo. Se te perguntar no fim do dia: "O que que você assistiu?", você sabe dizer Então quantas coisas. então, e outra, né, você tá aqui assim, como que, uma música faz você parar, e isso me Pra chama prestar atenção. atenção. Eu já tinha prestado atenção nisso, que várias vezes eu tô assim, ó, mas de repente tem uma música legal e tá acontecendo alguma coisa, eu paro, eu assisto, daí é que eu vou passar para o outro, é muito Sim. interessante. No TikTok tem um botão que você consegue clicar na música que tá passando e ela já vai direto para o teu curtidos do Spotify. E eu uso muito essa ferramenta, porque eu tô ali o tempo todo também consumindo conteúdo. Às vezes eu não prestei atenção em tudo, mas a música me pegou. Eu fui lá, já curti, já tá lá. Depois, quando eu for olhar com calma a minha lista de músicas ali, a música vai estar lá. Então vai guardar tudo isso, né. E eu fui estudar jornalismo musical, não para produzir músicas, né, apesar de ser música, eu sou tecladista formada, já canto há 18 anos, Lembro então você tocando. toquei nas apresentações. Homofóbicos não passaram, toquei. Eu estava lá, ainda estou aqui tocando. Eu trazia o teclado lá de Itambé aqui para o colégio pra ensaiar, de busão. Essa aqui é engajada, viu, essa gosta. Mas foi, eu fui estudar jornalismo musical para entrevistar artistas, e aí é totalmente envolvido com a comunicação. Então eu não vou imagina, tô numa coletiva, eu tenho a oportunidade de fazer uma, 2 perguntas. Eu vou jogar minha pergunta fora? Não vou, né. Então eu vou pesquisar muito bem a história daquele artista, qual o lançamento mais recente, de onde veio as inspirações, o que que ele já falou em entrevista, pra eu tentar perguntar algo diferente, né. Pra não ficar. Imagina toda vez a mesma coisa, chegar pra um Caetano Veloso da vida e perguntar a mesma coisa: "E aí, por que que você começou a cantar?". Já deve ter 300 entrevistas falando isso. Então você tem que se diferenciar, né. E mesma coisa falando de rede social. Que legal, que legal. Olha, vamos falar um pouquinho então sobre propósito, criatividade e inovação, tá? Eu fico até com medo de ficar fazendo muita pergunta para você, porque, né, você é formado em jornalismo e eu não, né? Daí depois você vai ficar tirando sarro de mim. Você é muito talentoso. É, ó, o marketing é uma área então constante de tendo ali uma constante transformação, isso a gente já sabe. Com Eu acho que certeza. sobretudo depois da pandemia, a gente começou a consumir muito mais o marketing ainda. Com O certeza. que que você vê de inovação nessa área de marketing? Olha, isso que você falou da pandemia é um ponto crucial, porque muitos profissionais se viram tendo que produzir conteúdo, né, na pandemia. "Olha, sou personal trainer, não sei nada de Instagram, tenho que filmar o treino e mostrar". E a internet nessa época revelou muita coisa ruim, mas revelou muita coisa boa também. Muito. Aproximou as pessoas que Muita estavam distantes, né. Você que gosta de música, esses dias eu estava comentando com uma amiga minha, porque a gente fica trocando assim, aqueles reels de música, né. Uhum. Gente que tá tirando um back vocal, que é muito legal e tudo mais. Aí eu mando pra ela, eu falo assim: "Meu, onde essa pessoa estava escondida? Se não Sim, fosse a internet?" com certeza. A gente descobre muitos talentos pela internet, né, de vários lugares do mundo, isso que é legal. Acho que a pandemia facilitou processos, porque ela fez com que você fizesse a partir do que você já tinha. Então: "Ah, eu vou começar a produzir conteúdo, mas eu não tenho o melhor microfone, mas eu não tenho a melhor mesa de som, mas eu não tenho o melhor celular". Começaram. E aí, tanto que a gente vê, muita gente fala: "Eu deveria ter começado em 2020", Não é? porque naquela época estava todo mundo meio que não se julgando tanto, É. porque você tá todo mundo em casa, ali, se cuidando da maneira que pode. Como que você vai fazer pra se entreter? "Ah, olha, eu vou produzir conteúdo de beleza, de moda, de música, de entretenimento". Não, daí quem não criou, eu mesma, poderia ter feito umas dancinhas em 2020, quem sabe o que teria acontecido. Claro, tô muito feliz com tudo que aconteceu, tudo foi indo da maneira que, né, foi conduzido muito bem, mas a pandemia diferenciou muitas profissões, né. Só que também trouxe um ponto muito importante, que é a questão da responsabilidade e ética, né. A gente viu muitas pessoas, sei lá, influenciadores que perderam muito prestígio, Sim. porque estavam em festinha clandestina, por exemplo. É um ponto muito importante. Teve até uma proposta que eu fiz de um trabalho na graduação, que foi sobre a formação de influenciadores digitais. Porque não tem um curso para ser influencer, não tem um curso para produzir conteúdo. E muita gente pode falar coisa muito boa, mas também coisa muito ruim. Coisas erradas e coisas que não são. O jornalismo mesmo é uma profissão que não precisa ter formação para você exercer. E aí, nesse ponto, você tem pessoas que podem falar absurdos e agentes da comunicação que no curso estudou ética, história, política, estética, enfim, muitas coisas para embasar o nosso argumento, né. E as redes sociais, eu não sei nem se tem essa teoria, mas tá aí um ramo de pesquisa. As redes sociais, empresariou muita persona, né. Muita, Ou seja, muita. a gente acabou virando uma empresa, e a partir do momento que a gente fala alguma coisa errado, a gente erra muito feio, acabou, ninguém mais vai vincular a gente a nada. Sim. E isso desde a pessoa mais simples até a pessoa mais famosa, né. Sim. Até falando do mais simples, né, lá em Itambé, a tia do bolo da esquina estava ali: "Oi gente, tudo bem? Acabou de sair o bolo fresquinho, entregue na sua casa". A pessoa nunca tinha visto Instagram antes, né, teve que ele se mover. Mas uma coisa interessante, que eu até também eu fiz a tarefa de casa e assisti os outros episódios,
Eu vi vocês falando muito sobre inteligência artificial, que é um ponto que tá ali todo mundo usando, né. Você para fazer apresentação de slide, para fazer texto, eu uso muito pra fazer roteiro. Essencial, porque, claro, também tem esse lado da responsabilidade, Eu né. para slide, meu Deus, eu tenho um monte de texto, eu coloco lá, Facilita tudo, resume, só reviso. faz, resumo de reunião, isso é muito importante também, tem muitos artifícios para proporcionar isso. Mas tem isso, tem muita gente que acha que, olha, você vai lá e joga qualquer palavra e ele vai te dar o melhor texto do mundo. Não, cabe a nós, né, fazer essa revisão, entender se está de acordo com o que a gente espera daquele texto, daquela apresentação, mas facilitou muito esses processos, né. Agora você é uma pessoa muito criativa, tá, sempre foi. Desde a sala de aula até hoje acompanhando você, você sempre foi muito criativa. Como alinhar a criatividade à estratégia? Olha, nesse ponto, quando a gente fala de estratégia, a gente fala do quê? De ter um objetivo bem claro, de fazer um planejamento bem afinado, de ter uma equipe ali para trabalhar bem em grupo, para poder transmitir tudo o que você quer com clareza, né. Vamos fazer uma nova estratégia de posicionamento para uma marca. Então você vai lá, coloca o objetivo, coloca ali as métricas que você quer avaliar. E para ter esse lado mais frio da estratégia, combinado com a criatividade, você pega as métricas, mas você consegue fazer o quê? Escolher os canais que você vai distribuir uma mensagem, como colocar essa mensagem de uma maneira diferente. A exemplo, muitas marcas, né, trouxeram a criatividade e a estratégia aliadas. Netflix é uma marca super consolidada, mas que você olha a rede social, você sente amigo da Netflix. A Globo, Até o jeito eh delas exatamente. E aí uma falando com a outra: ah, "Oi Glo, tudo bem? Não sei o quê, não sei o quê". Aí a Netflix também vai lá e responde. Esse é um exemplo de estratégia e de criatividade, por quê? A estratégia vai fazer com que essa marca chegue mais próxima do público, ela tem um objetivo, ela quer lançar uma nova série, ela quer, criar uma nova colaboração, marcas fazendo collabs, né, a Nubank com o BK agora, são colaborações entre marcas fortes. Então tem uma estratégia por trás, mas a criatividade é a maneira que você vai levar essa mensagem até o público, né. Então não existe criatividade sem estratégia e nem estratégia sem criatividade, porque se for só estratégico vai ser chato, e se for só criativo, talvez você não chegue no público certo, porque você não planejou com estratégia, né, então já que você trabalhou, a gente está falando dessa questão de estratégias para impulsionar, às vezes, um negócio, uma ideia e chegar no resultado, você também trabalhou, já que você trabalhou, né, em diversas áreas da beleza, da moda, da arquitetura, inclusive, trabalhou e trabalha, quais as inovações e tendências você vê dessas áreas? Ou pode escolher uma, ou o que que você vê de tendência, assim? sim, eu vejo 2 coisas muito fortes: a criação de comunidades e a colaboração entre marcas. Então, muitas marcas de beleza colaboram entre si, marcas de arquitetura também, ou seja, trabalhar em parceria, né, o arquiteto com a loja, o arquiteto com o artista, são maneiras de você pegar bases de público diferentes e apresentarem para as pessoas, né. Isso é o fundamento do network também, né, você criar relações, mas você também mostrar para as pessoas que você cria essas relações. E a criação de comunidade é essencial, porque ela perpetua um legado. A comunidade bem construída, ela acaba propagando a sua marca sem você pedir nada. Então não é um influenciador que você pagou muitas vezes para falar sobre você, mas é um serviço tão bem feito, tão bem prestado, é uma interação tão legal, que a pessoa vai falar de você sem você pedir nada. Então, por exemplo, a comunidade do UniCV, olha, você vai ter uma linguagem específica de falar com o público, uma maneira específica de falar sobre o conteúdo. Eu faço parte da comunidade, porque eu assisti os episódios, eu vi você falando de carreira com pessoas de diversas áreas, e agora eu me sinto parte dessa comunidade também. Assim como todo mundo que está assistindo aí. É uma maneira muito forte de consolidar uma marca. É. A gente tem muito disso, às vezes, de forma até orgânica, né. Sim. Por exemplo, no Instagram, você assiste um vídeo legal de uma pessoa que é engraçado, Começa a te entregar ali 10.000 vezes, surge a participaram pessoa. da comunidade daquele meme que tá no momento. Exatamente. Mesmo sem querer, se agora você faz parte daquela comunidade. Eu tô numa pira agora daquela, tem uma série da Cassandra, né. Não É, uma sei. da Netflix, uma série Cassandra, que é um robô lá que domina uma casa. Eu assisti um vídeo que eu rachei o bico, muito engraçado, agora só me entrega disso, né, e daí tem uma comunidade falando sobre a questão da tecnologia. E você vira um propagador, né, porque se você achar legal, você encaminha pra alguém, você vai lá e reposta. Vira um A vídeo. criação de comunidade é uma maneira muito forte, né, de você perpetuar um assunto. Agora, essas tendências, né, inovações que você está falando, embora a gente fala de tendência, mas uma coisa que me chama muita atenção na internet, que eu acho um pouco difícil, não sei se é a tua opinião também, de definir tendência. Sabe por quê? Porque a gente não está falando de períodos lá da literatura, né, Sim, que eram épocas, daí tinha uma tendência de escrever daquela maneira, sim. era
Não, hoje o que é tendência hoje, eu não sei se é tendência amanhã. É tudo muito rápido, Não é? muito rápido. Assim, é criança assistindo vídeo de 30 segundos, de 10 segundos e não assiste, só faz assim, Uhum. então eu tenho um pouco de dificuldade de falar assim: "Ah, agora a tendência da internet é essa", porque, vai ser às vezes tendência de uma semana. Sim. E como acompanhar isso? Olha, tem falando de beleza, né, tem tendência, sei lá, Barbiecore, quando teve o filme da Barbie, todo mundo usando muito rosa. Enfim, tendências de cabelo, de maquiagem, de messy girl, eu quero me, arrumar como uma menina bagunçada, enfim, clean girl, são tendências de beleza que as pessoas falam, mas que duram 2 semanas também. "Ah, eu vou fazer uma maquiagem assim", na até você gravar e editar o tutorial, a tendência já se esvaiu. Mas uma coisa que acho que permanece entre essas tendências essa criação de conteúdo mais caseiro. Eu percebi pelo menos nos últimos meses, anos até, que as pessoas vêm se interessando muito por conteúdos criados por pessoas reais. É. Então, ai, a Dona Maria ali fazendo o arroz soltinho, o feijão desmanchando, não sei o quê. Ou então a menina ali criando os perfis deles. É uma coisa que cresceu muito também no TikTok, principalmente. A pessoa vai lá, cria um perfil como se fosse para as melhores amigas dela e mostra o dia a dia na vida como ela é. Mas ó, isso que você tá falando é tão real, eu tenho bastante seguidores lá, por Uhum. causa da faculdade Sim. também, muita gente É um influenciador, toda hora tem 1000 stories, é, 1000 reuniões, mas 1000 deixa eu te falar, sabe quando que as pessoas curtem mais ou quando as pessoas visualizam mais o stories? Quando eu posto eu falando alguma coisa. sim, a humanização. Igual, terminando aqui, obviamente que eu vou fazer um videozinho lá pra colocar no stories, Sim. porque ela foi aluna nossa. Primeiro você começa, depois você melhora. Exato, e eu vou mandar para os nossos professores e para os teus professores também. Sim. Eu vou postar, eu tenho certeza que o que eu postar ali, porque eu tô falando, vai ser tem muito mais visualização, por exemplo, do que uma foto que eu posto de alguma coisa. Mas isso é muito real, as pessoas são carentes de humanização. Uhum. A marca precisa ter essa personalidade também. Então eu vejo muitos fundadores, né, no grupo que eu trabalho, que é o Grupo Oca, o CEO, que é o Gabriel Vec, ele participa de todos os vídeos. Então o Caso Conta Histórias é uma série do Instagram e do YouTube que ele apresenta. Ele tá no Instagram, é um reforço de quem ele é, de que ele faz parte da marca, da mesma forma que o UniCV, você, o professor Barbieri, quando vocês estão presentes, gera um reforço de marca, uma humanização. Olha, essa instituição tem essas pessoas aqui. Assim como os coordenadores, os diretores, os professores, faz toda a diferença. Eu trabalho com um jornalista de moda chamado Jorge Grimber. Ele é a própria marca, né, então não tem uma marca por trás, ele vende mentorias, palestras, cursos, enfim, eventos, e ele é o influenciador da marca dele, e toda vez que ele tá ali, ele tem um quadro chamado 3 minutos de moda, quando ele tá lá falando, gera um engajamento, assim, surreal. É ele por 3 minutos falando sobre alguma tendência, algum comportamento, mas gera um engajamento muito legal. E, enfim, tem outras pessoas que eu adoro, admiro muito, acompanho o trabalho, diretores de marcas, quando eles aparecem, faz toda a diferença. O Ale da Cacau Show. É. Olha o Ale da Cacau Show ali, aí o TikTok da filha dele tá bombando, porque tem essa personalização. A pessoa vai ali e fala dos bastidores, todo mundo gosta de saber de bastidores. Até falando da entrega da Anitta, foi uma entrega muito desafiadora, porque foi um projeto de 6 meses, pra uma reforma de uma casa gigantesca, e aí ela queria mudar até o Natal e tinha todo esse auê pra acontecer. 10.000 fornecedores ali ao mesmo tempo na casa, e a gente para entregar o mobiliário, e aí a gente criou um vídeo que foi uma espécie de reality show. A gente mostrou um pouco dos bastidores, como que é entregar uma poltrona para uma pessoa como ela, num prazo assim, com esses fornecedores aqui, e as pessoas amaram ver os bastidores. E le Não só a foto da poltrona linda ali com ela, da capa da revista, mas ver também como que é o por trás. Até uma coisa, né, eu não sou uma figura pública totalmente, né, claro, represento as marcas, tenho esse trabalho, mas eu deveria divulgar mais o meu trabalho nas minhas redes sociais, faço isso no meu daily também, né, no meu blog, mas eu gostaria de trabalhar mais isso. Só que o pouco que eu faço já gera engajamento também, as pessoas: e "Olha, eu vi você com tal pessoa", eu posto poucos vídeos falando, mas quando eu posto também gera esse engajamento, as pessoas gostam de saber o por trás, né. que legal. Olha só, o papo tá muito gostoso aqui, tem um monte de coisa que eu gostaria de perguntar. Depois o João fica bravo com a gente por causa do tempo, mas eu peço desculpas para ele, mas eu queria falar um pouquinho ainda com você sobre o portal Música Pavê. Fala um pouquinho Sim. qual que qual que é a concepção dessa ideia, o que que é esse projeto? Olha, o Música pra Ver foi uma grande surpresa na minha vida nesse ano, né. O meu projeto de TCC foi uma revista, chamada Vozes Pretas, é uma revista que fala sobre a representatividade de artistas negras na música brasileira. E foi um projeto que eu fui bem em relações públicas para fazer ele, porque não só fiz o projeto, a direção toda da revista, todos os textos, entrevistas e dirigi ali como seria o artístico, quais as referências para produção visual,
Mas eu trouxe a Mind, que é a maior agência de influenciadores digitais do Brasil, para dentro da revista, com a participação de um dos colaboradores. A Billboard, que é o maior título de jornalismo musical que existe também, então eu trouxe uma repórter de lá para participar do projeto. Enfim, designers de moda conhecidas, muitas pessoas legais que contribuíram, até a artista da capa que me cedeu a entrevista, ela escreveu 11 das 13 músicas do álbum Afrodite da Izzy, então são pessoas muito legais. E aí quando eu criei esse projeto, eu falei: "Olha, a música faz parte da minha vida há muito tempo. Eu tenho a música na minha vida fortemente desde os 6 anos de idade, então eu canto na igreja, eu toco teclado, toco 5 instrumentos. E aí, durante a faculdade, eu fiz alguns projetos relacionados à música, comunicação em música, e o TCC veio para coroar tudo isso. Chegou uma oportunidade que o Música Pavê, o André, que é o diretor do portal, postou que precisava de novos colaboradores, novos críticos de música, novos jornalistas para contribuírem. E essa minha amiga repórter da Billboard viu e me encaminhou, falou: "Olha, amiga, uma oportunidade para você". Por quê? Eu tenho experiência na comunicação, mas não totalmente na comunicação de música, né, eu fiz o meu curso, a minha especialização, mas eu não entrei total ainda nessa área. E aí a melhor maneira de você construir portfólio, de você, tirar essa barreira de: "Ah, eu não trabalhei com isso ainda", pra trabalhei com isso e conhecer pessoas, entrar mesmo no mercado, é você entrar de cabeça, às vezes sendo voluntária, é você igual na UNTV, foi assim que eu entrei, Concordo. são oportunidades maravilhosas de você aprender. Então eu fiz o processo seletivo esse ano, em janeiro, eu lembro que eu fui viajar, eu estava em Minas Gerais comendo bons queijos e doce de leite, e aí ele me mandou uma mensagem: "Olha, você foi aceita, eu gostei muito do seu material, vamos conversar". E aí nisso eu já fiz entrevistas com artistas ali, tem o produtor do Lenine, com artistas, enfim, de portais muito legais. Tá sendo uma experiência muito gostosa. E Música Pra Ver é um portal que existe há 15 anos. É um portal multimeios também, multicanais, eles têm newsletter, têm redes sociais, têm entrevistas em vídeo, cobertura de eventos, enfim, é um portal muito amplo, que tem uma maneira muito legal de trazer esse conteúdo. Porque, assim, tem muitos portais de música que dão notícia de qualquer coisa. Qualquer coisa. Ai, não é nem um lançamento, às vezes a artista fez alguma coisa, alguma fofoca, e eles vão lá e publicam. O Música Pra Ver não, um portal muito sério, que fala muito sobre como você se conecta com aquilo. Eu vou daqui a alguns dias para o show do Gilberto Gil, e aí eu até sugeri para o André, que é o diretor do portal, fazer uma matéria sobre o show, porque é a última turnê dele, e eu vou no primeiro show que vai ser em Salvador, na Bahia. E aí eu comentei com ele, ele falou assim: "Olha, primeiro vai pro show, sente, vive, depois você me diz se você quer falar sobre ele". Então isso é muito legal, que é um portal muito sério, ele não dá notícia a qualquer custo. Você tem que se conectar com o que você vai falar, pra depois você poder falar sobre isso é muito interessante. Que legal. Olha, vamos lá que eu tenho um monte de pauta aqui, eu queria ficar conversando com A você. gente faz um parte 2 hoje parte 2. Às vezes, com certeza vamos ter que fazer um parte 2. Eu queria que você desse algumas dicas aí, você estava falando, né, da música, realmente a música sempre esteve com você, eu tenho acompanhado a tua trajetória desde a época, obviamente, da tua, do teu momento aqui tanto no Colégio Axia e agora também em algumas parcerias com a faculdade. Quais são as dicas que você dá aí para o pessoal que quer ir pra tua área? Você sabe que, só fazer uma curiosidade aqui, eu achava que você ia para o teatro. Sim, era uma possibilidade. Eu jurava, você falou assim: "A Andressa, ela vai ser artista, assim, de teatro, não Sim. tem como não ser". Mas agora você nesse ramo que você está hoje, quais são as dicas para quem está estudando, para quem está buscando, para entrar, de cabeça nessa parte mais profissional tua, quais são as dicas que você daria para os nossos alunos aí? Olha, tem uma palavra que representa muita coisa, que é intencionalidade. Mesmo que você esteja num ambiente que às vezes você acha que não vai te dar nada, te dar benefício nenhum, você tem a intencionalidade de estar lá e de criar conexões lá. E é uma coisa que eu até comentei aí umas perguntas atrás, o seu professor do colégio, a tua amiga, enfim, você cria essa trajetória, né. Então, com intencionalidade e autenticidade, você consegue construir coisas muito legais. Quem é o dono da sua história é você. Então você pode ter passado tem até experiências, né, de amigos que trabalharam nos mesmos lugares que eu, e quando você pergunta pra eles: "Ai, como que foi a tua trajetória? Como que foi a sua carreira?". "Ah, eu não gostava da empresa, não aprendi nada". E aí, pelo contrário, eu acho que quando você tem esse entusiasmo, eu sempre olhei muito para o lado do positivo. As pessoas até falam: "Nossa, você nunca se abala?". Não, me abalo sim, mas, eu tenho muito autoconhecimento, faço terapia, tenho ali a minha fé também e tudo mais, trabalho muito isso internamente, para poder aproveitar as oportunidades quando elas chegam até mim. Então, olha, não, eu trabalhei com esse player aqui, eu tive contato com essa pessoa, com esse diretor, eu participei desse projeto, mesmo que voluntariamente, não importa. Você participou daquilo, a trajetória é sua, o que você aprendeu, você carrega com você. Então, você tem que ser intencional nas suas atitudes, entender que respeitar a hierarquia é muito importante.
essa questão da idade, né, como impeditivo, não é um impeditivo, mas você tem que respeitar quem tá ali, quem é mais experiente que você, mesmo que às vezes você não concorde totalmente, escuta a pessoa, pede o ponto de vista, uma opinião. Se você não quiser levar pra vida, não leva, mas escuta ali, mostre respeito pelas pessoas que estão ali. Isso é muito importante também, porque até para você, se você almejar, né, estar em cargos de gestão, de liderança, você tem que trabalhar com públicos diferentes. Desde o dono da empresa, que às vezes pode ser mais velho que você, até um aluno que pode ser mais novo, até um fornecedor que tem um outro estilo de comunicação. Então você ter muito respeito, você ser intencional nas suas atitudes, você ter o controle da sua narrativa. As pessoas podem falar de você alguma coisa que você não concorde, mas quando você tiver a oportunidade de falar sobre si, pense no lado positivo, né? O que você contribuiu para um projeto, para alguma nova história, para algo de diferente, né. Quando eu falo da minha trajetória desde o colégio, eu sempre pontuo as coisas positivas, né. "Olha, eu fui, oradora da turma, eu estava em tal projeto, eu fiz isso aqui, eu toquei aqui no musical tal do colégio". A professora de redação me dá a oportunidade de ajudar ela a pré-corrigir redação. Ganhei o prêmio de melhor redação do colégio, coisas assim que são básicas, mas que fazem a diferença também. Então você ser original, autêntico e intencional. Essa questão da autenticidade é interessante, porque às vezes as pessoas vão te colocar em xeque, a sua personalidade, que você é: "Olha, você é muito engraçada, você não pode fazer isso". Não, mas esse momento aqui, às vezes não vai dizer o total da minha trajetória. Tem momentos e momentos, né, então esteja sempre certo de quem você é, carrega essa bússola interna, e aí você vai expondo conforme, o momento, conforme o local que você tá, conforme as pessoas que você tem contato. Mas o autoconhecimento é essencial para você sempre saber quem você é e para onde você quer chegar. Que legal, que legal. Falei aqui com a Andressa Brito, um prazer falar com você. Eu costumo dizer que de todas as entrevistas que eu fiz aqui, é uma honra falar com você, porque afinal de contas, você fez uma parte muito importante da minha vida. Foi a primeira turma que eu comecei a dar aula de literatura. E aquele desafio de ensino médio, ela foi lá e ajudou, com esse carisma, sempre lendo tudo. Manuelzão e Miguelinho pra cá e 2 irmãos pra lá. Ah, ixi, lemos muito, discutimos muito, concordando, não concordância. E deixa aí tuas redes sociais para que a gente possa acompanhar você também. Sim, as minhas redes sociais são Andressa Britop em todas as redes. Britop, Brtop. Não é porque eu sou top não, é que meu nome é Andressa de Brito Pereira, aí eu coloquei o P só de Pereira, acabou que eu fiquei top, né, então eu aceitei. Andressa Britop em tudo. Sucesso aí para vocês, pessoal, que está escolhendo a carreira de vocês. Acompanhe a gente nas redes sociais, no canal do YouTube, no Spotify e também outros streamings. E é claro, nós vamos colocar também esse podcast para vocês na plataforma, no AVA, né, no ambiente de aprendizagem de vocês. Sucesso!